Olá, seres vivos. Você já notou que existem alguns casos específicos onde um conceito de um jogo pode acabar levando sua experiência para um lado mais sombrio e assustador, mesmo que a princípio não seja essa sua ideia? Obviamente que eu não estou falando de sustos, até porque um susto nada tem a ver com terror, inclusive podendo acontecer em qualquer tipo de jogo apenas dependendo da situação. Eu estou falando de quando um jogo realmente consegue te deixar angustiado e tenso, às vezes até ansioso por conta de algum elemento específico na gameplay. Isso pode variar de talvez uma criatura que te persegue, um possível tema que é abordado, um capítulo ou até mesmo um momento relativamente dissonante do resto do jogo. Para dar um exemplo, eu posso citar o jogo Batman Arkham Knight, onde, como é notável, ele não é nada voltado ao terror. Mas em uma parte dele, mais especificamente lá pro final do jogo, enquanto estamos jogando com o Coringa, um momento dele se torna realmente tenso, quando vamos parar numa sala em que começam a surgir várias estátuas do Batman posicionadas aleatoriamente, e essa parte é muito tensa porque vai se construindo uma tensão a partir da música e pela quantidade de estátuas que vão se aumentando gradativamente, deixando claro que o Batman vai aparecer em algum lugar em algum momento, mas não sabemos qual. E por isso que, quando ele aparece, você toma um susto genuíno. E realmente é bem difícil você não se assustar nessa parte. Porém, como eu disse, susto não é terror. Por isso, o que faz essa parte angustiante é a construção dela. E o desfecho, nesse caso o susto, é apenas uma consequência. Sabendo disso, um jogo em específico acabou se tornando um dos maiores ícones nessa ideia de ser aterrorizante, mas não ser de terror. Principalmente por conta de sua ideia que infla um sentimento de pavor brincando com a famosa talassofobia. E esse jogo, é claro, é Subnautica. E no vídeo de hoje nós iremos dissecar a experiência desse jogo e entender o motivo do conceito ao qual se baseia Subnautica ser um dos mais terríveis já criados nos videogames. Inclusive, antes de seguirmos, é importante dizer que eu já cobri 2 icebergs de Subnautica aqui no canal e caso tenha interesse, tem card aparecendo na tela e também link no comentário fixado. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. O medo do mar é algo definido principalmente pelo que ele representa para nós humanos. O mar em si é objeto de mistérios e segredos dos quais, mesmo nos dias de hoje, nós não temos nem como especular, apesar de ainda vivermos num momento onde até mesmo a lua já foi explorada. Nessa questão, entender a talassofobia é algo até que bem fácil, já que o oceano representa para nós um mistério, o desconhecido, e o desconhecido, por sua vez, é o maior e mais primitivo dos medos humanos. E Subnautica consegue explorar não só esse, mas cada um dos pontos atrelados à talassofobia, o mistério, a imensidão e o vazio de suas profundezas. O conceito ao qual ele é voltado inserindo o jogador num ambiente subaquático é algo que certamente você já estará ciente antes mesmo de começar o jogo. Porém, mesmo já esperando por isso, a experiência dele acaba inevitavelmente se tornando algo diferente e mais profundo do que se espera. O início da experiência já é dado com uma introdução intensa e nada tranquila, onde o seu personagem se encontra dentro de uma cabine de um lifepod, enquanto sua nave-mãe foi destruída por algum motivo, até então desconhecido. E toda a cena seguinte mostrando o protagonista prontamente desesperado, buscando uma forma de impedir que o mesmo aconteça com seu lifepod, é algo que cria um cenário alarmante, mas que logo é resolvido depois de solucionar um incêndio na cabine. Então parece que o risco já foi resolvido, o que causa um certo alívio. Bem, pelo menos é isso que o jogo quer que você pense. Equipado com seu assistente digital pessoal, também chamado de PDA, ele te informa que foi automaticamente configurado para o modo de emergência com apenas um único objetivo: manter você vivo num planeta alienígena. E embora isso talvez até traga um sentimento de segurança, ao sair do lifepod o jogador é atingido por uma visão única que causa uma angústia imediata. E a visão é a seguinte.
Sua nave-mãe completamente destruída e naufragada no oceano infindável de um planeta alienígena dominado pela água. Essa paisagem consegue rapidamente imergir o jogador completamente na ideia do jogo e, como eu disse, trazer uma angústia devido ao que essa cena representa: um completo abandono. Não apenas um abandono, mas um abandono em um planeta desconhecido que se constitui unicamente de algo ao qual nós humanos não fomos feitos para estar naturalmente, que é o mar. E o que faz também esse sentimento de vazio se tornar algo mais impactante é saber que você é literalmente o único de sua espécie por aqui. E essa imensidão que o jogador se depara à primeira vista é justamente o que caracteriza o primeiro gatilho para a talassofobia. Porque certamente uma das coisas mais assustadoras com relação ao mar é o inquietante e vasto vazio que compõe ele, que, entre outras coisas, evidencia ser o lugar ao qual você não deveria estar. E é muito por conta disso que eu sou simplesmente fascinado por essa primeira cena de Subnáutica. Apesar disso, os riscos aqui não são tão evidentes no começo. Mesmo em se tratando de um mar aparentemente sem fim, entrando na água a sensação inicial é de uma relativa tranquilidade, que não parece proporcionar alguma ameaça. E de novo, o jogo faz isso intencionalmente para levar o jogador para uma zona de conforto, que o faça desconsiderar e esquecer o lugar onde ele está. Você mergulha nas águas do misterioso 4546B contemplando uma paisagem quase que mística, sendo habitado por espécies curiosas em um ecossistema próprio diferente de qualquer coisa que você já tenha visto antes. À primeira vista, é magnífica. Todavia, essa é uma visão que não se mantém por muito tempo. O oceano do jogo é imenso, porém, não é necessário ir muito longe para descobrir os horrores desse planeta. Depois de explorar por mais alguns minutos, o ambiente começa a ficar mais denso, com uma atmosfera que se torna gradualmente mais desconfortável na medida em que nos aproximamos do que é chamado de Crash Zone, sendo esse o nome dado ao lugar onde se deu a queda de sua nave-mãe. Um lugar onde antes poderia até ter sido um bioma bem convidativo, mas agora serve apenas de sepultura para os restos da Aurora que, após sua queda, acabou criando um cenário caótico predominado apenas por ruínas. E é devido a essa composição da Crash Zone que ela se torna o segundo gatilho para sustentar mais um medo específico conhecido como submecanofobia. E possivelmente esse lugar seja o que melhor define esse medo, já que a submecanofobia é definida pela aversão de objetos ou estruturas feitas pelo homem que se encontram parcial ou completamente submersos. E talvez à primeira vista possa parecer um pouco estranho esse medo, mas observando melhor ou até mesmo dando uma olhada em algumas imagens associadas a esse medo, ele vai ficando mais fácil de entender. A submecanofobia também é um medo diretamente ligado com a talassofobia, pois também se associa com a repulsa ocasionada pelo vazio do mar, mas principalmente com a ideia distorcida que concebe a presença de um objeto humano dentro da água, já que é uma coisa que naturalmente não deveria estar ali. O que infla uma noção de algo que caiu no abandono ou esquecimento e que se perdeu no tempo, como se agora aquilo estivesse deslocado da realidade. E por conta disso, é sensato dizer que a submecanofobia é um medo irracional, tendo em vista que esse medo não está precisamente atrelado a algo que represente algum risco para nós humanos. Ou seja, não é como ter medo de tubarões, que são animais que de fato podem nos matar. E mesmo que no começo eu até não tenha levado muito a sério esse medo, não demorou muito para que eu mudasse de ideia. É um sentimento realmente estranho e angustiante que imagens associadas à submecanofobia causam. É até um pouco difícil de explicar, mas é angustiante. E por esse motivo não é difícil entender a razão da Crash Zone no jogo ser a principal fonte desse medo. Inclusive, ao contrário de antes, onde o jogo passava aquela sensação de tranquilidade e segurança com águas cristalinas e uma paisagem admirável, esse lugar causa um desconforto porque chegando aqui, o cenário se inverte, mudando para o completo oposto. Embora a curiosidade possa se tornar predominante com a vontade de explorar os muitos recursos desse lugar, ao mesmo tempo você deixa de estar confortável e passa a ficar num constante sinal de alerta. Aliás, é nesse lugar onde começamos a ter contato com algumas das formas de vida mais colossais de 4546B, que começam a chamar muita atenção por se referir à maior classe de animais da fauna do planeta, conhecida como classe Leviatã. Mas as primeiras criaturas encontradas, mesmo algumas sendo agressivas como os tubarões, ou talvez gigantes, embora pacíficos como os Riftbacks,
acabam sendo pequenas distrações, que brincam com a mente do jogador, levando a se mostrar cada vez mais ansioso para uma provável e real ameaça escondida nas profundezas desse oceano. E, inevitavelmente, esse horror acabará encontrando você em algum momento. O planeta de Subnáutica é um lugar completamente diferente do que estamos acostumados, e é habitado pelas maiores e mais assustadoras formas de vida que se possa imaginar. Os Reapers Leviathan serão os primeiros seres que deixarão isso bem claro, pois o primeiro contato com essas criaturas do jogo é uma imagem que certamente não sairá da sua cabeça por um bom tempo. Muito disso por conta de toda a construção em torno da narrativa de Subnáutica que leva o jogador até esse ponto, pois não é algo explícito e também não acontece imediatamente, mas sim é montado com detalhes particulares que sustentam a noção desconfortável de que algo muito ruim irá acontecer, mas você não sabe quando. Isso se torna ainda mais eficaz com o ambiente onde tudo isso acontece, o fundo do oceano, que em outras palavras é o lar do desconhecido. E com certeza a atmosfera também contribui bastante para a construção desse desconforto, principalmente com os sons de fundo que podem ser escutados ocasionalmente enquanto você está debaixo d'água. É certo que depois do primeiro contato com esses horrores em Subnáutica, a experiência do jogo deixa de ser uma coisa e passa a ser outra completamente diferente. É algo contemplativo navegar pelos mares do jogo e admirar formas de vida tão impressionantes em biomas e ecossistemas tão únicos, mas ao mesmo tempo se cria um sentimento inquietante e de constante dúvida sobre o que se esconde por trás de toda essa beleza. E a cada novo passo, ou melhor, mergulho, a beleza vai sendo completamente ofuscada por um sentimento de ansiedade e medo genuíno quando você está nas partes mais profundas do oceano e escuta esse aviso do seu PDA. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Esse é provavelmente o momento de maior angústia na experiência de Subnáutica, o que é uma coisa que prova como o terror do jogo funciona tão bem, ao ponto de fazer o jogador temer uma frase apenas por sua insinuação. Aliás, não é uma simples insinuação. Logo no começo do jogo, é explicado que o único objetivo do PDA é manter o jogador vivo nesse planeta alienígena. Então, o peso dessa frase é notável quando o próprio PDA te questiona se você realmente tem certeza de que isso vale a pena. E essa frase só é algo tão impactante porque o jogo te leva a entender o que os mares desse planeta representam. Obviamente, muito se fala sobre os Reapers Leviathan quando se trata dos horrores de Subnáutica. Todavia, o terror dele não é voltado unicamente para essa espécie, e tampouco apenas as criaturas presentes no jogo. Os Ghost Leviathan são um ótimo exemplo de algo que pode se tornar um verdadeiro pesadelo vivo quando encontramos pela primeira vez, já que inclusive eles são maiores do que os Reapers Leviathan e também habitam nos lugares mais sombrios do oceano, como Grand Reef e Bloody Kelp Zone. Mas talvez o encontro mais marcante com essa espécie seja dado com sua presença na borda da cratera, local também conhecido como o Void. E o encontro com os Ghost Leviathan aqui é ainda mais marcante justamente por conta da atmosfera abissal proporcionada pelo lugar, que reforça uma tensão ainda maior. Ainda mais porque antes mesmo de entrar na borda da cratera, o PDA emite mais uma mensagem que se torna bem marcante. Warning, entering ecological dead zone. Adding report to databank. Aliás, é justamente por isso que não são apenas criaturas que se tornam fonte de medo em Subnáutica, mas também a ambientação. Uma boa parte dos biomas provenientes de 4546b são constituídos de ecossistemas com atmosferas densas que muitas vezes ofuscam sua visão e percepção de espaço, muitas vezes dando origem a um imenso vazio. Vazio esse que por sua vez reforça a noção do vasto infinito do oceano e te leva a temer apenas por olhar para o seu abismo infindável. É muito devido à natureza colossal do universo de Subnáutica que o seu imaginário acaba trabalhando muito mais do que deveria. Saber da existência de monstros como os que vemos no jogo é certamente algo que contribui bastante, mas além disso, a sua própria narrativa também leva a isso. Em um momento do jogo bem icônico, podemos encontrar o fóssil pertencente a uma criatura milenar conhecida como Gargantuan Leviathan.
prontamente o maior espécime da classe até então conhecido que já existiu no planeta. E, mesmo que ele já não exista mais em vida, apenas de olhar para uma figura como essa faz você compreender a dimensão dos horrores no universo de Subnáutica e entender que os mares desse planeta são dominados por coisas que estão além da sua compreensão. Muito se fala que Subnáutica é assustador o suficiente para levá-lo ao título de um, entre aspas, simulador de talassofobia. Mas levando em conta essa natureza colossal perceptível em vários pontos, ele também consegue funcionar atiçando gatilhos não só desse medo, mas também da megalofobia. Como muitos já devem saber, a megalofobia descreve o medo irracional com relação a objetos ou coisas muito grandes. E esse é um aspecto inegavelmente presente na maior parte da trama de Subnáutica. E no jogo esse sentimento funciona como uma forma de fazer você entender o quão insignificante é sua existência com relação às coisas que estão à sua volta. Essa noção de inferioridade faz o jogador se sentir inseguro para continuar, dessa forma concebendo ainda melhor os riscos que existem no fundo do mar. Inclusive não apenas no fundo do mar. Às vezes você está na superfície e é surpreendido pela visão intimidadora de uma das luas de 4546b, que basicamente tomam conta de boa parte dos céus. E essa visão reforça ainda mais essa noção de insignificância, mostrando que é um lugar ao qual não lhe pertence. Eu diria que é justamente por esse motivo que esse aspecto é tão importante na gameplay para fazer o jogo funcionar como uma verdadeira experiência de terror psicológico. Por isso eu havia dito que essa natureza do jogo é o que faz o seu imaginário trabalhar mais do que deveria. Inclusive, o trailer lançado há pouco tempo do segundo jogo realmente conseguiu ganhar a minha atenção, justamente por elevar essa ideia para níveis ainda maiores. E sem dúvidas é um jogo que pode acabar trazendo uma experiência ainda mais sombria do que o primeiro, caso reforce esses pontos que fazem ele funcionar tão bem. De fato, Subnáutica é um jogo que consegue estabelecer muito bem uma narrativa sombria e assustadora, mesmo não se tratando de um jogo de terror. E isso se deve porque o conceito ao qual ele abraça é bem favorável para esse gênero. Iron Lung é provavelmente um dos melhores exemplos de jogos que exploram com perfeição a mesma ideia de estar lidando com um horror talassofóbico em um cenário distópico onde o desconhecido é o seu maior inimigo. E ele consegue ser um jogo perfeito mesmo ostentando de poucos elementos. Isso porque a ideia em si já é muito eficaz, e faz o jogo fluir com uma gameplay onde a agonia se torna um sentimento mais presente. Muito por conta disso que Iron Lung é sem dúvidas um dos meus jogos de terror indie favoritos, e com certeza um dos melhores que eu também já comentei aqui no canal, e sem dúvidas eu recomendo que você assista. Mas uma coisa que me deixou realmente esperançoso com relação a esse conceito de, entre aspas, terror subnáutico, é um projeto específico chamado Full Fathom. E eu acredito que a melhor definição para esse jogo poderia descrevê-lo como uma mistura de Subnáutica e Iron Lung. Atualmente o jogo é disponível para ser jogado em formato de demo e tem previsão de lançamento ainda para esse ano, mas é seguro dizer que apenas a demo já é o suficiente para demonstrar o potencial imenso em torno desse jogo. Isso porque a gameplay dele funciona de uma maneira como se fosse exatamente de um Iron Lung, só que com mais mecânicas. E se é que me permite o trocadilho infeliz, mas aprofundado. Eu realmente estou bem ansioso quanto a esse jogo, talvez até tão ansioso quanto para o lançamento de Compound Fracture. Mas a diferença é que pelo menos Full Fathom ainda tem uma especulação de lançamento, ao contrário de Compound Fracture que até agora, bem, nada. De qualquer modo, é bem possível que esse jogo traga algo tão incrível quanto Subnáutica e Iron Lung, porém de uma forma nunca antes vista. E eu realmente não nego que tenho altas expectativas com relação a ele. Pra mim, Subnáutica é um jogo que realmente consegue transmitir uma ideia muito única e curiosa, porque flerta com conceitos de terror, apesar de não ser de terror. E eu ainda digo que ele consegue fazer isso muito melhor inclusive do que muitos jogos propriamente voltados para esse gênero. E é por conta de toda essa experiência imersiva que atiça os níveis mais altos de talassofobia que eu não tenho dúvidas em dizer que Subnáutica é verdadeiramente assustador. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Realmente me agrada bastante a maneira como a experiência de Subnáutica é conduzida, porque é algo que flerta com alguns dos maiores medos do ser humano. E o interessante é que, por não ser propriamente um jogo de terror, ele acaba fluindo naturalmente e sendo assustador apenas por conta do conceito que ele apresenta. E é por isso que o horror desse conceito é algo realmente genuíno.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele, e se for esse o caso eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, com certeza vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo, até mais!